Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Minutos, olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é sexta-feira, 28 de março do ano de 2025. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha o Sistema Verde Vale de Comunicação na manhã dessa sexta-feira. Agora em Mineiros faz 20 graus, a máxima para hoje pode chegar até os 30 graus. A umidade relativa do ar deve ficar em 78%. De acordo com o Clima-Tempo, será um dia com sol e nevoeiro pela manhã. Pancadas de chuva devem ocorrer à tarde e também à noite. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Jovens são presos pela venda de diplomas e CNHs em Morrinhos. Caiado vence Lula em simulação de segundo turno, é o que diz pesquisa da Futuro Exame. Brasil exporta 219 mil toneladas de carne bovina em fevereiro, o maior valor para o mês desde 1997. O governo teve déficit de 31,7 bilhões de reais em fevereiro. TRE e o UFG vão lançar em abril a primeira ferramenta do país para detecção e combate a fake news. 13º salário do INSS. O governo discute janelas para pagar antecipação. Remédios devem ficar até 5,06% mais caros a partir da próxima segunda-feira. Bolivianos são presos com 800 mil reais em drogas nas mochilas em Chapadão do Céu. Corinthians segura o empate contra o Palmeiras e é campeão do Paulistão 2025. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36, uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o governo federal só deverá decidir sobre um eventual bloqueio no orçamento de 2025 no mês de maio. Isso porque a equipe econômica está fazendo as apurações e a atualização das projeções para verificar como vai ser a execução dos recursos ao longo do ano. O eventual bloqueio só deve ser materializado e só teremos a clareza sobre isso no momento do relatório bimestral em maio. Foi o que explicou o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, em uma coletiva nesta quinta-feira. Esse relatório avalia as despesas e receitas primárias da União a cada 2 meses. Como o orçamento de 2025 só foi aprovado em março, o relatório previsto para este mês, contemplando os meses de janeiro e fevereiro, não precisou ser publicado. O próximo documento deverá sair em maio, referente aos meses de março e abril. Em meados de fevereiro, a instituição fiscal independente, órgão ligado ao Senado Federal, projetou que será necessário um bloqueio de 18,6 bilhões no orçamento para cumprir a meta fiscal de 2025 de déficit zero, receitas iguais às despesas. O IFE estimou que não haverá necessidade de contingenciamento em 2025, tendo em vista que mesmo diante da expectativa de frustração de receitas da ordem de 52 bilhões e meio de reais, o Poder Executivo poderá continuar utilizando o limite de tolerância da meta nos relatórios bimestrais. A partir da próxima segunda-feira, os preços dos remédios em todo o Brasil ficarão mais caros. Estimativa baseada na fórmula de cálculo elaborada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos indica reajuste de até 5,06%. O percentual que serve como teto para as farmacêuticas corresponde à inflação medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, nos últimos 12 meses, encerrado no mês de fevereiro. O reajuste médio, porém, deverá ser menor, ficando em 3,48%, menor patamar desde 2018. Os números de 2025 serão divulgados até segunda pela CIMED.
que é o órgão responsável pela regulamentação de preços. A autorização do reajuste aguarda a publicação no Diário Oficial da União. O percentual de reajuste anual é calculado com base na inflação, da qual é descontada a produtividade da indústria farmacêutica e à qual são somados os custos de produção não captados pelo IPCA, como variação cambial, tarifas de energia elétrica e variação de preços de insumos. O cálculo considera ainda 3 faixas de ajuste, de acordo com os níveis de concentração de mercado, do mais competitivo à menor concorrência. 6h39, dívidas. 68 milhões de pessoas voltam a ficar na inadimplência. Quem vai trazer os detalhes desses números é Priscila Mendes. Os consumidores enfrentam dificuldades financeiras para gerenciar as contas pessoais e 2025 trouxe um aumento de inadimplentes com consumidores negativados. De acordo com o indicador de inadimplência da CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e do SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, 4 em cada 10 adultos tiveram os nomes incluídos no cadastro de inadimplentes, o que representa mais de 68 milhões de consumidores. O indicador aponta que o percentual de inadimplentes no Brasil teve crescimento de mais de 3% em fevereiro de 2025, comparado ao mesmo período de 2024. Merula Borges, especialista em finanças na CNDL, ressalta o perfil dos devedores reincidentes e a tendência para os próximos meses. O perfil de inadimplentes é bem distribuído entre homens e mulheres, geralmente na faixa de 30 a 39 anos, que é a faixa onde as pessoas têm uma quantidade de endividamento maior, já que tem o salário comprometido com o financiamento de imóvel, de veículo, e para os próximos meses a expectativa é que esse número de inadimplentes continue alto, já que as taxas de juros continuam altas. E isso vai fazer com que o orçamento fique mais apertado e sobre menos espaço não só para pagar a dívida, mas também para renegociar aquilo que está atrasado. A coordenadora financeira e administrativa da CNDL dá algumas dicas para o consumidor que quer sair da inadimplência. Para sair da inadimplência, o consumidor precisa buscar educação financeira. A gente também precisa que o consumidor faça um levantamento completo da dívida e se planeje para pagar a dívida de uma forma realizável. Não adianta programar o pagamento para além daquilo que comprometa o pagamento das contas básicas, porque senão realmente o acordo acaba não sendo cumprido e a situação volta a ser até pior do que o momento inicial. Em fevereiro deste ano, cada consumidor negativado devia em média R$ 4.650 na soma de todas as dívidas. Os dados ainda mostram que 3 em cada 10 consumidores tinham dívidas no valor de até R$ 500. Agência Rádio Web, produção e reportagem Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. 2 jovens de 22 e 24 anos foram presos como suspeitos de vender diplomas e carteiras nacionais de habilitação falsos pela internet. A operação aconteceu na quinta-feira em Morrinhos, no sul de Goiás. Documentos, celulares, computadores e demais apetrechos utilizados na produção ilegal foram apreendidos. Policiais também apreenderam um carro de R$100 mil na casa de um dos suspeitos. O veículo teria sido adquirido com o dinheiro obtido por meio dos crimes. As investigações tiveram início no ano passado, depois que agentes descobriram o envolvimento de moradores do município com a atividade criminosa. Após determinar que a dupla também se dedicava à prática de golpes virtuais, policiais constataram que ambos se encontravam semanalmente para aprimorar e desenvolver novas abordagens. A extensão da atividade continua sendo levantada pela corporação. Segundo o delegado Fabiano Jacomeles, responsável pelas investigações, as apreensões devem comprovar as fraudes e levar à polícia nomes de possíveis comparsas. A hipótese é de que a dupla compunha um grupo organizado que fazia vaquinhas para adquirir softwares e equipamentos modernos, para então se dedicar aos crimes virtuais. Há uma semana do lançamento da sua pré-candidatura à presidência da República, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece à frente do presidente Lula em um cenário de segundo turno, segundo pesquisa,
do Instituto Futura Inteligência, divulgado na quarta-feira em parceria com a revista Exame. No confronto direto, Caiado venceu Lula por 37,8% contra 37,3%, enquanto 22,6% dos entrevistados declararam intenção de votar em branco, nulo ou estão indecisos. Outros 2,3% não souberam responder. No primeiro turno, o governador alcançou 9,8% dos interesses de voto, proporcionando potencial de crescimento. O levantamento reuniu 1.000 pessoas por telefone entre 19 e 22 de março, com margem de erro de 3,1 pontos percentuais. O governador Ronaldo Caiado fará o lançamento de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto no próximo dia 4 de abril em Salvador. Após a oficialização, Caiado vai percorrer todo o país para divulgar propostas e fortalecer o seu nome na corrida presidencial. 6h44, Goiás amplia a faixa etária de vacinação contra HPV. Quem vai trazer os detalhes falando dessas novas faixas etárias é Marcelo Tavares. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás anunciou a ampliação temporária da faixa etária para vacinação contra o HPV. A partir de abril, adolescentes de 15 a 19 anos, de ambos os sexos, poderão se vacinar nas unidades de saúde do Estado. A ação tem como objetivo proteger quem não recebeu a dose na idade recomendada de 9 a 14 anos e reduzir os riscos de câncer associado ao vírus, como o de colo de útero, pênis, boca e ânus. A ampliação do público é temporária e vai até 30 de junho. Após essa data, a vacina volta a ser exclusiva para crianças e jovens de 9 a 14 anos. A Secretaria ressalta a importância da vacinação na prevenção do câncer do colo do útero, responsável por centenas de mortes anuais em Goiás. O HPV é responsável por 99% dos casos desse tipo de câncer, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Para se vacinar, basta comparecer a uma unidade de saúde com a caderneta de vacinação e um documento de identidade. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45. Aos 18 anos, João Fonseca já provou para o mundo que é uma das maiores promessas da nova geração do tênis. O número 60 do ranking da ATP terá mais um desafio pela frente na chave principal do Masters 1000 de Madrid, na Espanha. O brasileiro foi confirmado na última quarta-feira no maior torneio de tênis do país, que acontece a partir do dia 21 de abril na capital espanhola. No ano passado, João garantiu a sua primeira vitória da carreira em um torneio de Masters 1000 justamente em Madrid. O brasileiro voltará à capital espanhola depois de um ano vitorioso no circuito, que o colocou no patamar das maiores promessas da atualidade. Depois de uma sequência de torneios em quadras rápidas, o número 60 do mundo treinará no saibro para se readaptar à superfície. E mudando de assunto, falando agora de futebol, Corinthians é o campeão paulista de 2025. O Timão levanta a taça após empatar em 0-0 com o Palmeiras nesta quinta-feira na Neoquímica Arena. Apesar do empate sem gols, o resultado favoreceu os corintianos, que venceram o jogo de ida no Allianz Parque por 1-0. O título estadual vem após 7 anos de jejum. No primeiro tempo, a melhor chance foi para o Corinthians. O holandês Memphis Depay fez uma boa jogada e achou o argentino Rodrigo Garro, que chutou de esquerda na trave. Já o Palmeiras pouco assustou o gol de Hugo Souza na primeira etapa. Logo, os times foram sem gols para o intervalo. O Palmeiras voltou agressivo para o segundo tempo, mas um herói corintiano surgiu. Vitor Roque foi derrubado dentro da área corintiana, porém o goleiro Hugo Souza superou o palmeirense Rafael Veiga para defender o pênalti. Na sequência, Félix Torres foi expulso e deixou o Corinthians com 1 a menos. Depay subiu na bola com os dois pés no campo do Palmeiras, o que deu início a uma briga entre os jogadores. Os demais atletas separaram a discussão já no fim do jogo. O Corinthians não conquistava o Paulistão desde 2018, quando derrotou o próprio Alviverde nos pênaltis no Allianz Parque. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. Em fevereiro, o Brasil bateu recorde de exportação de carne bovina para o mês. Foram registradas mais de 219 mil toneladas exportadas mundialmente, o que equivale a cerca de $1 bilhão em faturamento.
Segundo a ABIEC, é o maior volume de carne bovina exportada para um mês de fevereiro desde 1997. Na comparação com o mês do ano passado, o volume de carne vendida para o exterior subiu 7,5%, enquanto o faturamento foi de 16,5% maior, em parte devido à valorização do dólar. Os dados são da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. As exportações levam em consideração tanto a carne in natura quanto a processada. China e Estados Unidos, maiores parceiros comerciais do país, compraram juntos 121.300 toneladas, mais da metade de todas as vendas do mercado brasileiro ao exterior no mês. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. De acordo com o governo, mais de 87% das exportações são feitas com a proteína in natura, seguidos de 7,3% de miúdos e 3,81% de industrializados. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Vocês lembram do Guido Mantega, né? Nascido em Gênova, lá na Itália, e veio para o Brasil, se tornou ministro da Fazenda de Lula e depois entrou na Lava Jato. E se negou, ao contrário de Palocci, a fazer delação premiada. E foi detido, todas essas coisas. E agora ele está livre, mas não consegue se encaixar no mundo financeiro de novo. Ele é um economista formado nos Estados Unidos, inclusive. Mas agora Lula, que estava procurou 3 vezes já um lugar para ele para agradecer a recusa de ter assinado uma delação premiada. Finalmente, Lula agora assinou, vai ser um dos integrantes do Conselho Fiscal da Eletrobras. Ele nomeou também, muito agradecido, 3 pessoas que são contra a privatização, sempre foram contra a privatização da Eletrobras, que ganhou aí um status diferente, né, capitalizada. O Nelson Rubner, acho que era da ANEEL, o Maurício Tomalskin, que agora é um diretor da Petrobras, e o Silas Rondô, que era ministro de Minas e Energia, tudo do governo PT. Está todo mundo garantido lá. Esses lugares, assim, conselho administrativo. A Janja foi nomeada em 2005 lá para Itaipu, no gabinete lá do Samek, que era o diretor brasileiro, o presidente brasileiro da Itaipu. E são lugares para compensar. O sujeito tinha uma boa renda num determinado lugar, é convidado. Eu estou dizendo porque já aconteceu comigo. No governo Sarney, fui convidado para ser o presidente da EBN, ou coisa assim, da agência oficial. Eu não aceitei, né, porque ia ganhar menos, e me disseram que não, você vai ser conselheiro de Itaipu, da Petrobras, não sei o que, vai ganhando jetons por cada reunião do conselho. É mais ou menos isso que acontece nos órgãos públicos, né, para levantar a renda da pessoa para poder aceitar o cargo. Agora, no caso de Guido Mantega, é um agradecimento de Lula por ele não ter sido um delator como foi Palocci, né? Lembram-se daquele telefonema de Lula sobre Palocci, né? Ficou furioso, queria vingança. Gente, eu hoje aqui em Lisboa almocei com 2 embaixadores, gente que conhece tudo da política externa, né? São de gerações maravilhosas do Instituto Rio Branco, e um deles me chamou a atenção que os governos europeus estão totalmente enganados sobre as intenções de Trump com relação a Putin. Aliás, hoje, o Zelensky diz que Putin vai morrer em breve. Ficou todo mundo, né? Aí fofoca, será que ele sabe de alguma doença e tal? Bom, mas o que eu queria contar para vocês é que não estão entendendo. A Europa quer isolar Putin porque o Putin é um perigo para a Europa. Ok, isola Putin, isola Moscou, e aí para onde é que vai Moscou? Imagina uma aliança China, Rússia. Olha a geopolítica disso. Olha essa aliança que vai do Báltico até o Pacífico. Não faz sentido. O que está fazendo o Trump, excelente estrategista, atraindo Putin para não ir para a China. Enquanto isso, o Zelensky fica brigando com ele, só para lembrar. E, por fim, eu tenho falado muito aqui do consignado. Parece que o consignado não tá vendendo bem. As pessoas estão com o pé atrás. Inclusive, eu me surpreendi, eu pensei que o juro ia ser 2%. É 50% mais do que isso. É mais de 3%. Que é caríssimo. Ao mês, né? Vejam só. E
Aí eu estava vendo uns números da Fé Comércio lá de São Paulo, está impressionante, né? Lá em São Paulo, lares endividados, quase 70%, né? 69,2% e sobe. Os inadimplentes são quase 1 em cada 5. Isso atinge 2.830.000 lares. Então as pessoas já estão endividadas. E essa história do consignado, esse juro é alto, justifica esse juro alto quando há inadimplência. Só que nesse caso não tem inadimplência para o banco, porque o fundo de garantia da própria pessoa, está garantindo. É um dinheiro que já está lá. De Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h02, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira um projeto que descreve condutas abusivas dos pais na administração dos bens dos filhos e permite à Justiça limitar o acesso a esses recursos para proteger o interesse de crianças e adolescentes. O texto agora segue para o Senado Federal e, se aprovado, vai para a sanção do presidente Lula. A proposta de lei foi inspirada na cantora e atriz Larissa Manoela. O projeto foi protocolado um dia depois da artista revelar em entrevista ao Fantástico que estava abrindo mão de todo o dinheiro que acumulou em 18 anos de carreira por causa de uma briga com o pai e a mãe. A artista abriu mão de um patrimônio estimado em 18 milhões de reais. Ela contou que não tinha acesso no dia a dia ao próprio dinheiro e relatou brigas envolvendo, entre outras coisas, pedidos negados de transferência por Pix. O texto fala sobre o direito de crianças e adolescentes, a proteção contra condutas abusivas dos pais ou de pessoas que administram os bens dos menores, independente da origem dos recursos. Ainda de acordo com a proposta, a gestão patrimonial da criança ou do adolescente deve ser realizada de forma responsável a atender aos interesses dos menores, à sua formação e também ao seu bem-estar. As contas do Governo Central, Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social registraram um déficit primário de 31,7 bilhões de reais em fevereiro desse ano, enquanto no mesmo mês do ano passado foi observado um déficit de 61,2 bilhões. Este é o melhor resultado para um mês de fevereiro em 3 anos, ou seja, desde 2022, quando houve um déficit de 23,6 bilhões, segundo a série histórica iniciada em 1997. O déficit do mês passado também ficou abaixo da mediana das expectativas da pesquisa Prisma Fiscal do Ministério da Fazenda, que apontava para um déficit de 37,7 bilhões de reais. 73 Forças de Proteção do SUAS é instituído para atuar em todo o país. Vamos saber dos detalhes dessa ação com a Érica Braz. Da assistência social, gestores e especialistas estão reunidos em Brasília para o primeiro encontro de proteção social em emergências, experiência da Força de Proteção do SUAS, que ocorre nesta quinta e sexta-feira, dias 27 e 28 de março. A ForSUAS é uma estratégia colaborativa, interfederativa, técnica, que mobiliza recursos humanos, materiais, logísticos e tecnológicos para ajudar municípios em situações de emergência e calamidade. A ForSUAS atuou no Rio Grande do Sul, no acolhimento e ajuda assistencial às famílias atingidas pelas chuvas e enchentes em maio do ano passado. Mas o secretário nacional de Assistência Social, André Quintão, explica que a estratégia já estava sendo construída antes mesmo da tragédia climática no sul do país. O ForSUAS não veio em função do Rio Grande do Sul. Nós já estávamos discutindo a força de proteção do SUAS nas instâncias da assistência social. E a gente estava fazendo isso quando veio essa tragédia climática terrível. E quando ela veio, nós agimos ali implantando já um modelo que a gente estava discutindo, pactuando, buscando trazer para o Brasil. André Quintão reforça que a ForSUAS é uma estratégia colaborativa entre os entes federados. São estados e municípios que vão aderir de maneira voluntária. Então, ninguém é obrigado nem a requisitar, nem a ofertar apoio na força de proteção do SUS. Mas nós vamos ter uma estrutura montada. Então, aquele município tem uma tragédia, uma calamidade, ali é onde o município mais precisa. Então, nós teremos uma rede, caso o município precise, onde
acionados, a gente vai ter pessoas capacitadas, treinadas, disponibilizadas para organizar essa resposta local a tragédias, calamidades e emergências. Com o encontro, o governo federal visa um espaço de diálogo crítico sobre as formas eficazes e cuidadosas de atuação da assistência social em contextos de calamidade pública, com foco nas populações mais vulneráveis. Na programação do segundo dia de encontro, está previsto o lançamento do Comitê Permanente do MDS para respostas de proteção social em situações de calamidades públicas e emergências. Reportagem Érica Braz. O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07. Uma plataforma digital para detecção e combate a fake news, informações falsas, especialmente no período eleitoral, será lançada no dia 2 de abril. A informação é do professor Eliomar Araújo de Lima, atual diretor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás, a UFG, que está envolvido no processo de criação dessa plataforma. A plataforma foi desenvolvida para a detecção de desinformação, conteúdos nocivos e tóxicos, afronta a democracia, as autoridades, também ao Poder Judiciário, exemplificou o docente, que concorre à posição de vice-diretor da instituição de ensino. Uma versão piloto do aplicativo funcionou nas eleições de 2024 e a plataforma será aberta conforme garantiu Eliomar. O projeto se chama Ambiente Integrado de Compartilhamento de Serviços de Buscas e Recuperação para Análise de Veracidade de Informações, Processo Eleitoral Brasileiro, e é uma parceria do Tribunal Regional Eleitoral, da UFG e também da Agência Nacional de Telecomunicações. Em entrevista concedida em junho do ano passado, o presidente do TRE em Goiás, Luiz Cláudio Veiga, afirmou que o combate às fake news é o grande tema do momento. A plataforma identifica, não dá certeza, porque seria pedir demais, mas identifica se há informação com um percentual que já foi revelado de próximo a 100%, é falsa ou verdadeira. Em seguida, encaminha para os órgãos de apuração. Foi o que relatou Veiga Braga. Ele foi preso na última quarta-feira em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia, um homem suspeito de criar e administrar um site do crime direcionado exclusivamente para operações fraudulentas e negociações ilegais de contas bancárias digitais. Segundo a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, o endereço eletrônico, que servia como ponto de encontro de golpistas, contava com mais de 1.500 usuários ativos que realizavam compras e vendas diárias dessas contas. No local, os interessados tinham acesso a anúncios onde era possível entrar em contato com os vendedores e combinar as aberturas presencialmente. Nessa etapa, os golpistas realizavam cadastros mais complexos, como biometrias e reconhecimento facial, além do pagamento em dinheiro aos anunciantes do site do crime. Ao tomar conhecimento dos crimes, a Polícia Civil conseguiu identificar o suposto administrador, que foi autuado pelo crime de associação criminosa e encaminhado à delegacia. Polícia Civil deflagra operação em 3 cidades de Goiás por estelionato virtual. Quem vai trazer as informações é Eduardo Bernardo. O Especial de Investigações Criminais de Rio Verde realizou a operação Falso Juiz em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Nerópolis. O objetivo foi desarticular um grupo criminoso envolvido na prática de estelionato virtual. As investigações começaram em julho de 2024, após um morador de Rio Verde ser vítima de um golpe, no qual o falsário se passou por um suposto juiz de direito e contratou serviços de transporte. Durante a conversa, ele pediu à vítima que adquirisse itens diversos e simulou o envio de uma transferência bancária fraudulenta. Logo depois, a vítima foi induzida a realizar 2 estornos via Pix para uma conta bancária vinculada a um terceiro, obtendo vantagens financeiras indevidas. As diligências resultaram na prisão dos envolvidos e na apreensão de diversos celulares e cartões bancários, que vão auxiliar na investigação, a fim de identificar outras pessoas envolvidas no esquema criminoso. Os investigados responderão por estelionato qualificado pela fraude eletrônica. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h10. O Luan Guilherme de Jesus Vieira tem tido pouco contato com o futebol. Desde que entrou em campo pela última vez defendendo vitória contra o 13 da Paraíba pela Copa do Nordeste de 2024,
cada dia o afasta mais da carreira que lhe rendeu fama, títulos, muito dinheiro e a possibilidade de simplesmente ficar em casa e curtir a vida ainda jovem. Esta quinta-feira foi representativa para Luan. No mesmo dia em que completa 32 anos, o meio-atacante chegou também a um ano sem entrar em campo, sem clube e também em meio à incerteza sobre continuidade na carreira no futebol profissional. As propostas diminuem com o passar dos dias, enquanto a chance de optar pela aposentadoria definitiva aumenta. A grande dúvida de Luan é o quanto valeria a pena tentar a retomada da carreira neste momento, segundo pessoas próximas ao jogador relataram. E Jorge Jesus é um dos técnicos mais especulados para comandar a seleção brasileira, mas o seu nome teria sido vetado por Neymar. A informação é do jornalista Mauro Betti. A informação foi revelada durante o programa Arena SBT da quarta-feira à noite. O programa, comandado por Benja, debatia sobre o novo técnico da seleção brasileira em uma eventual queda de Dorival Júnior, algo que se tornou questão de tempo. Mauro Betti não vê o técnico do Al Hilal em condições de assumir a seleção brasileira. Ele aponta outros dois nomes como preferidos para comandar a equipe canarinha. Dorival Júnior está na Berlinda após perder por 4-1 para a Argentina. Edinaldo Rodrigues fará uma reunião com o técnico nesta sexta-feira para avaliar tanto o resultado quanto o seu trabalho à frente da seleção. O encontro servirá para definir se o técnico fica ou sai do comando do time brasileiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h12. E técnicos japoneses deverão visitar o Brasil dentro dos próximos 60 dias para realizar uma inspeção sanitária nas condições de produção da carne bovina brasileira. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Na manhã de quarta-feira, o primeiro-ministro do Japão anunciou que o país enviaria especialistas sanitárias ao Brasil como parte de um processo crucial para uma possível abertura do mercado japonês à carne bovina brasileira. O governo brasileiro, acompanhado de representantes do setor privado, realizou uma visita ao Japão, tendo como um dos objetivos avançar nas negociações para viabilizar a exportação de carne bovina para o país asiático. O presidente da ABIEC, Roberto Perosa, integra a comitiva. Durante a visita, o ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro, também participou de uma reunião com o Japan Meat Trade Association em Tóquio, que representa os importadores de carne. Além disso, o Fávaro se encontrou com o ministro da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Japão, Tako Eto, para discutir questões sanitárias e técnicas relacionadas ao tema. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Olha, 5 bolivianos foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação realizada pela Polícia Militar na JO 050 na última terça-feira em Chapadão do Céu. A prisão aconteceu após os policiais tentarem abordar um veículo Fiat Palio de cor preta que desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir por uma estrada de terra em meio a uma lavoura de algodão. Durante o acompanhamento tático, os ocupantes do veículo, sendo 2 mulheres e 3 homens, jogaram 4 mochilas para fora, que foram recuperadas após a abordagem. Dentro das mochilas, os militares encontraram 82 peças de skunk, totalizando 50,52 quilos, e 5 peças de pasta base de cocaína, totalizando 5,41 quilos. Ao todo, a apreensão causou um prejuízo de R$800 mil ao tráfico. Uma das mulheres detidas tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de São Paulo pelo crime de tráfico de drogas e foi levada à delegacia. Os demais bolivianos também foram detidos e conduzidos à delegacia de Chapadão do Céu, juntamente com a droga apreendida, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. A operação foi realizada pelo 5º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária com apoio do Comando de Policiamento Rodoviário. E o STJ revogou a prisão temporária da biomédica indiciada pela morte de servidora pública. Quem vai falar sobre essa matéria é Laila Alves. O Superior Tribunal de Justiça revogou provisoriamente a prisão preventiva da biomédica Kessia Biangulo Rodrigues. Ela foi indiciada por fazer um procedimento que matou uma servidora pública de 44 anos em Goiânia. A justificativa do STJ é que não há elementos concretos para que a mulher continue presa. Kessia Biangulo responde por homicídio com dolo eventual em razão da morte da servidora pública Daniele Mendes. O caso aconteceu em novembro do ano passado. Daniele Mendes foi à clínica de Kessia, no Parque Los Andes, para fazer a avaliação de um procedimento, mas foi convencida a fazer uma aplicação de hialuronidase abaixo dos olhos. A enzima é usada para remoção de preenchimentos feitos com ácido hialurônico.
Daniele Mendes tinha asma e alertou sobre a situação. Mesmo assim, depois da aplicação, teve uma reação alérgica, seguida de uma parada cardíaca. A delegada Débora Mello explicou durante uma coletiva de imprensa que funcionários da clínica disseram em depoimento que o local não tinha medicamentos nem estrutura para esse tipo de situação. A polícia também identificou que a enzima usada no procedimento foi produzida por uma farmácia de manipulação sem o registro da Anvisa. A CBN Goiânia entrou em contato com a defesa da suspeita e aguarda um retorno. Laila Alves, CBN Goiânia. 7h16, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, destaque para as notícias locais. Professora denuncia agressão em escola de Mineiros. Furto de pedra de fel gera prisão em Mineiros. Bicicleta de estudante é furtada em escola aqui também de Mineiros. E você também pode participar do nosso quadro A Voz do Cidadão. Já está liberado para você a partir de agora. O nosso WhatsApp 996236881. 996236881. Já a gente volta logo após o intervalo trazendo mais informações para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h27, já de volta com o Jornal Verde Vale, edição desta sexta-feira, 28 de março do ano de 2025, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirmou nesta quinta-feira que a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS ainda está em avaliação, mas deverá ocorrer. Segundo ele, a discussão dentro do governo Lula está mais em torno da janela de pagamento, ou seja, se entre os meses de abril e maio ou se maio e junho. A antecipação do 13º do INSS está em avaliação. Não tem uma decisão ainda tomada. As discussões estão sobre a antecipação para abril ou maio e junho, explicou o secretário. Ele lembrou que até 2023 o adiamento era feito em maio e junho, mas já no ano passado ele ocorreu em abril e maio. Brasil reciclou 410 mil toneladas de embalagem PET em 2024, pouco mais da metade do total foi descartado. A boa notícia quem nos traz é Milena Abreu. O Brasil registrou avanço na reciclagem de embalagens PET entre 2022 e 2024. Dados da 13ª edição do Censo da Reciclagem do PET da Associação Brasileira da Indústria do Setor, a ABPET, apontam para alta de 14% entre um ano e outro. O volume reciclado passou de 359 mil toneladas em 2022 para 410 mil toneladas em 2024. Isso representa pouco mais da metade, 53%, das embalagens descartadas pelos consumidores no ano passado. Os números também mostram que a indústria de reciclagem do PET registrou um faturamento da ordem de 5 bilhões e 600 milhões de reais no ano passado, o que equivale a praticamente 1/3 de todo o faturamento do setor. E aproximadamente 40% desse total é renda gerada por catadores, cooperativas e sucateiros. Ainda de acordo com os dados, em 2024, o principal destino da resina reciclada das PETs, 37% do total, foi a fabricação de uma nova embalagem, utilizada principalmente pela indústria de água, refrigerantes, energéticos e outras bebidas não alcoólicas. O segundo setor que mais reaproveitou esse tipo de material foi o têxtil, com um consumo de 24% de toda a resina reciclada. Também fazem parte da cadeia de reciclagem de PET a indústria química, a de lâminas e chapas e aquelas que fabricam fitas utilizadas no empacotamento e fechamento de caixas. Apesar dos bons números de 2024, a Associação do Setor ressalta que faltam políticas públicas de coleta seletiva, o que dificulta a destinação correta das embalagens descartadas pelos consumidores. Ou seja, os números poderiam ser ainda melhores. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
7h30. A Polícia Civil prendeu 2 homens suspeitos de ameaçar de morte 2 advogados e seus familiares nesta quarta-feira. Segundo a investigação, as ameaças foram motivadas pela atuação dos profissionais em processos de reintegração de posse na comarca de Aragarças. Segundo os relatos, os advogados foram vítimas de ameaças, coação no curso do processo e outros crimes. Há indícios de que os suspeitos integrem uma organização criminosa atuante na região, envolvida com ameaças, extorsão, falsidade ideológica e violação de domicílio. A prisão foi resultado da mobilização do Sistema de Defesa das Prerrogativas e da subseção de Piranhas da Ordem dos Advogados do Brasil, que adotaram uma série de medidas em defesa dos advogados ameaçados. Além da prisão preventiva, a OAB Goiás também notificou a Polícia Federal para investigar o exercício ilegal da advocacia por um dos suspeitos. A instituição também solicitou o encaminhamento do caso à Comissão Especial de Estudos sobre o Porte de Arma, para que os advogados possam requerer porte de arma. E o número de mortes causadas por complicações de dengue subiu aqui no estado de Goiás. Quem vai trazer esses números é a repórter Ana Cleuma. Subiu para 16 o número de mortes causadas por complicações da dengue em Goiás em 2025. Outras 40 seguem em investigação. No estado, mais de 26 mil casos foram registrados até a última semana, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Os municípios de Goiânia, Mozarlândia, no norte do estado, e Montes Claros, na região oeste, registraram o maior número de mortes pela doença, com 2 em cada cidade. Em um dos casos, em Mozarlândia, uma bebê de 7 meses morreu em decorrência da dengue. As regiões mais afetadas foram o norte goiano e a região metropolitana da capital, com 4 registros em cada uma. Em seguida, o oeste do estado, que registrou 3 mortes pela dengue. No centro do estado, foram 2 confirmações até o momento. As regiões sul, sudoeste, oeste e noroeste somam 1 morte cada uma. Em metade dos casos, os pacientes não tinham outras doenças. Segundo o levantamento da Secretaria de Saúde, 10 das 16 vítimas eram homens. A vacinação é uma alternativa para diminuir casos graves e óbitos pela doença. No entanto, está disponível de forma gratuita apenas para crianças e adolescentes, na faixa etária de 6 a 16 anos. Mais de 50% do público-alvo não tomou a segunda dose. Ana Cleuma, CBN, Goiânia. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, 7h33, a gente traz para você aqui as informações locais dessas últimas 24 horas em Mineiros. O Corpo de Bombeiros realizou um total de 9 atendimentos nessas últimas 24 horas. Foram 4 ações preventivas, 2 resgates, um resgate envolvendo uma queda da própria altura, outro resgate envolvendo um acidente de trânsito e um outro resgate envolvendo um acidente de trânsito aqui no carro, no caso, um carro e um animal acabaram colidindo, né? Essas foram as ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros. A que recebeu maior destaque aconteceu por volta das 19 horas. A guarnição foi acionada e deslocou-se ali ao prolongamento da Avenida 3, perto da Ponte do Cedro, já na zona rural, ao atendimento a acidente de trânsito, uma queda de bicicleta. No local, a corporação se deparou ali com um jovem de 16 anos. Ele apresentava um ferimento na face, além de várias escoriações pelo corpo. Diante do fato, foi então realizado a imobilização, limpeza dos ferimentos e ele foi transportado para a UPA, onde ficou sob cuidados da equipe médica de plantão.